Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 13. A cura do filho de um oficial de Herodes. Baseado no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 43 ao 54. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Comentários. O cenário na Galiléia desta época era complicado de ser entendido pelos súditos do tetrarca Herodes Antipas, que viam uma profunda contradição em seu governante, que se dizia defensor do judaísmo, ao mesmo tempo em que se permitia deslizes inaceitáveis pelas leis mosaicas. Herodes, que numa viagem a Roma no ano de 21 ou 22 da Era Comum, se apaixonara pela esposa de seu meio-irmão, o deserdado Herodes Filipe, via-se numa desesperada paixão por casar-se com ela, Herodíades, neta de Herodes o Grande. Como se percebe, o casamento de Herodes Antipas com sua sobrinha, na casa dos seus 40 anos, dependia do divórcio de seu irmão. A ambiciosa Herodíades, por sua vez, só aceitaria o casamento na condição de ser a única esposa real. Herodes Antipas, de tão apaixonado, cede à condição, livrando-se por sua vez de sua esposa Fasaélia, filha do rei dos nabateus árabes, o rei Filopátres. Não se divorcia dela. Pelo contrário, a manda para residir no palácio de Maqueronte, no sul da Pérea, margem oriental do Mar Morto. Temendo por sua própria segurança, Fasaélia decide juntar-se a seu pai, que através de espiões descobre o novo casamento de Herodes. Esta injúria não ficaria sem resposta no futuro. Herodes, ao saber que o profeta Batista se encontrava pela Galiléia, ao redor do ano 30 da Era Comum, resolve interrogá-lo e conhecer seus ensinamentos. Porém, João, semelhante a Elias, que se opôs à influência pagã de Jezebel, rainha do norte, denuncia o adultério, pois Herodes desposou a mulher de seu irmão, que ainda era vivo. Embora fossem comuns os casamentos entre membros de uma mesma família, a lei mosaica condenava o casamento com a cunhada, a não ser que o irmão tivesse morrido
e sem deixar descendência, o que não era o caso. Herodes, que tinha conhecimento do fervor em torno do profeta batizador, que sabia que João era visitado por gente do povo, sacerdotes, coletores de impostos, soldados e membros de sua administração governamental, sentindo-se acuado pelo medo da traição de sua própria sombra e de uma revolta popular contra seu estilo de vida e forma de governar, manda prender a João e trancafiá-lo na prisão do palácio em Maqueronte. Era o começo do fim da voz que clama no deserto. Com a prisão de João, todos ficam sabendo que destino o aguardaria. O amado Mestre Jesus, que tinha uma mensagem muito parecida com a do respeitado profeta, faz sua pregação itinerante em direção à Galiléia, passando pela Samaria, onde, a pedido do povo samaritano, pernoita por 2 dias. Na manhã do 3º dia, de volta à rotina, percebe que o povo o acolhe com entusiasmo por onde passa, pois a sua fama de curador gratuito, sábio e rabino o precede aonde quer que vá. Antes de chegar à cidade de Cafarnaum, onde Pedro e André residiam, retorna à cidade onde ocorrera seu primeiro milagre, Caná. Talvez lá reencontre seus amigos que haviam se casado numa inesquecível festa, ou para a residência de Natanael. Mas é ali onde ocorre um fenômeno inusitado. Um oficial palaciano de Herodes Antipas, chamado de Rei Herodes apenas por bajulação, o procura, vindo de Cafarnaum, distante 33 quilômetros. Enfrenta íngreme subida até Caná, onde solicita-lhe, sem rodeios, que cure seu filho que se achava enfermo. Escavações arqueológicas realizadas a leste revelaram a existência de um campo de mercenários pagãos cujas casas eram muito mais confortáveis que as simples casas dos pescadores, providas de banheiro estilo romano. Os indícios demonstram que era abastado o suficiente para ter servos. Porém, em nome do amor que sentia pelo filho ou pelo servo, já que a expressão em grego utilizada no Evangelho permite as duas colocações, simbolicamente sai do nível em que se encontra e sobe até Caná, onde estava o mestre. Era um candidato à ascensão. Dependia de seu desprendimento e de seu desejo de crescer. Embora de uso incomum na Palestina, o cavalo poderia ser utilizado como meio de rápido transporte. Ele suplica que o doce Rabi desça da aldeia de Caná e dirija-se para a plana Cafarnaum, a fim de obter a cura para seu filho amado. Neste momento, mais uma vez, percebemos a nítida distinção que o amado Mestre Jesus faz entre a fé dos sentidos, aquela que exige ver para crer, e a fé verdadeira, crer para ver. Se porventura não virdes os sinais e prodígios, de modo algum acreditareis. Embora desejasse ardentemente entender o pensamento do meigo galileu, o oficial não dispunha de equilíbrio e consciência desperta o suficiente para prestar atenção no que dizia. Uma consciência superior e iluminada. Sua única preocupação era com seu aqui, agora e já. O lamento do mestre Nazareno transparece a compreensão de quem entende nossa limitação de nos libertarmos das aparentes dificuldades e perigos ao veículo físico corporal, instrumento do espírito e não senhor deste. Os homens, confundindo-se com seus corpos, sofrem desnecessariamente a doença do apego. A ilusão consumirá nosso tempo e nossa alma, e a ignorância nos cegará até o dia em que decididamente desejarmos nos libertar elo a elo destas correntes erguidas por nossa própria vontade. O oficial, ansioso,
Então, quase sem pensar, interrompe qualquer explicação adicional do mestre. Desce, mestre, antes que meu filho morra. Cheio de compaixão, o mestre amado determina carismática e imperativamente: vai, teu filho vive. Não havia a menor dúvida na voz do mestre Jesus. E este oficial teve plena certeza naquele instante. Tão convicto estava que se pôs a descer sem ao menos agradecer. Mas à medida que se afastava da fonte da luz crística, as suas escuridões mentais e emocionais tomaram lugar, voltando-lhe angustiosa expectativa. Somos inconstantes em nossa fé. Falta-nos real convicção daquilo que acreditamos ou do que sabemos. Já descia ele quando seus servos lhe vieram ao encontro, dizendo-lhe que seu filho vivia. Nesta hora do encontro da fé com a dúvida, ele resolve perguntar a que hora aconteceu este fato. Seus servos lhe garantiram que foi à 7ª hora, 13 horas em nossa cultura, de ontem. O dia para o judeu termina às 18 horas. Nesse momento, talvez uma mistura de alegria pela saúde do servo e de tristeza pela dúvida das palavras do Mestre Jesus invade a tela mental do oficial. Porém, nesse momento ele teve a certeza absoluta e experimental. Daí por diante, não apenas o oficial, mas toda a sua casa converteram-se na convicção de que Deus tinha mandado um mensageiro aos homens. Um novo dia estava raiando para a humanidade. Estaríamos dispostos a subir até o Mestre?